O São Paulo ele tem mais meios, né? Ele tem mais argumentos, pelo menos em teoria, porque a gente já os viu no trecho do campeonato estadual. Então o time que vai enfrentar o São Paulo tem que vigiar os jogadores mais criativos, no caso estavam em campo hoje Daniel Alves e Benítez, eles ficaram fora há muito tempo, estão voltando, evidentemente não estão no melhor das suas formas, e o São Paulo tem atacantes que costumam ser competentes. No caso de hoje, um jogador com experiência internacional, por isso que o João Vitor merece um elogio por ter conseguido conter o Éder, né? Ter conseguido colaborar para que o Éder não fosse um fator. O Corinthians não, o Corinthians tem uma saída. Além das bolas paradas, além da presença aérea do Jô, escanteio, falta, o Corinthians tem o escape do Gustavo pelo lado do campo. É isso que tem. Se você conseguir cortar esse circuito, o Corinthians vai se limitar a jogar bolas na área. Foi o que o São Paulo fez. Então eu acho que está todo mundo, olha, ok, não era o que nós queríamos, teoricamente, aquele discurso bem formal, bem pasteurizado, mas tudo bem, segue, como eu disse. Fica pior para algum deles o resultado, Vitor Birner, olhando para todo o contexto, né? Para a tabela, para o que representa, o resultado, o São Paulo que não venceu na Arena e não venceu ainda no campeonato, você enxerga um deles mais prejudicado, digamos assim, pelo resultado? O São Paulo. O São Paulo precisa ganhar, em algum momento o São Paulo precisa ganhar partidas do Campeonato Brasileiro, né? E por mais que os negacionistas da preparação física, da ciência, da preparação física fiquem espantados com o que acontece, e o desempenho tem sido consequência daquilo que o São Paulo não consegue fazer na parte física em campo, e isso ainda afeta, o Crespo hoje fez alterações por conta disso, né? A saída do Benítez talvez tenha sido por esse motivo. Ele poderia ter tirado o Lisieiro, se quisesse ali. Lisieiro que fez mais uma partida bem mais ou menos, né? Como tem sido o padrão dele no Campeonato Brasileiro. Fez algumas boas no estadual. Antes do estadual, para mim, era um jogador inconsistente e voltou a ser inconsistente no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se ele consegue retomar o seu melhor futebol. Tanto é que o treinador fica desconfiado do futebol do Lisieiro na marcação, que ele usa o Lisieiro como jogador mais avançado do meio-campo do São Paulo. O Daniel Alves foi, entre aspas, o segundo volante do time hoje. E o Lisieiro, se a gente for lembrar, a ausência do Luan, ele era o primeiro. Então ele foi do principal jogador de marcação do meio-campo para o jogador mais avançado. Ali ele não criou nada. Quando o Rodrigo Nestor entra, rapidamente ele já consegue fazer alguma coisa que o Lisieiro, em muito tempo, não tinha conseguido construir. E o Daniel, como disseram os colegas, ainda não tem a parte física ideal. Se a gente for lembrar, ano passado, depois da lesão que ele sofreu, ele volta, ele demora uns 5 jogos para retomar a melhor condição. E aí você olha o elenco do São Paulo e pensa, tinha o Nestor ali antes, né? Então o treinador poderia, por exemplo, se quisesse, jogar com o Daniel na ala, botar o Nestor no meio campo. Ele não confiou na marcação, nem do Nestor, nem do Lisieiro. Ele botou o Daniel ali para resolver e jogou o Igor Vinícius do lado direito. O que aconteceu? São Paulo ganhou força de marcação, junto com o Eiko Miranda, outro time na marcação, e perdeu capacidade de criação. Era uma escolha, porque alguns jogadores do São Paulo não têm rendido bem, tanto na parte física quanto na parte técnica. O treinador tinha que fazer uma escolha. E ele fez a escolha mais conservadora. E eu não vou discordar dele, porque um time que vem de 7 jogos sem vitória no campeonato que é mais importante no momento que tem para disputar, já que a Libertadores está parada e o Brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil, e São Paulo já se classificou para as oitavas de final, esse treinador sabe que se o time toma um gol ali, tem chance de desmoronar emocionalmente, porque a equipe voltou a ser uma equipe insegura. Então, a partir do momento que o time não toma gols, de repente, se ele acha um gol e o time está marcando bem, ele começa a reencontrar o seu melhor futebol. Então, a gente olha para a tabela de classificação e a gente vê o corintiano entendendo a situação da equipe e o São Paulino irritado, frustrado com o desempenho. Ou seja, o resultado, quando a gente olha para o campeonato no geral, foi pior para o São Paulo. Quando a gente olha para o jogo, acho que foi igual para ambos. Então, Birner, é engraçado que eu também acho que o resultado foi pior para o São Paulo por todo o contexto, né? Pelo tabu, mas também pela situação no Campeonato Brasileiro, pelo fato de que o Corinthians nesse momento tem o dobro de pontos que o São Paulo com o mesmo número de jogos. Mas me parece que a ideia no São Paulo é que não valia a pena também correr o risco de perder esse jogo. Quer dizer, que o peso de uma derrota seria muito grande, que seria muito diferente perder esse jogo na comparação com um empate.
E com razão, Jean. E acho até que faz sentido você pensar dessa maneira. Eu acho mesmo, até porque nessas horas você tem que levar em consideração o histórico também. E dizer, pera lá, mas não vencer o Corinthians jogando no seu estádio não é uma novidade. Agora, perder nesse momento, nessa situação na tabela, seria pior. Então, houve essa escolha mais conservadora, como você falou, mas a impressão que dá é justamente essa, de que o São Paulo poderia ter feito algo a mais. Não só do ponto de vista da capacidade técnica dos jogadores que estavam em campo, mas do ponto de vista das mexidas. Estava muito claro ali num determinado momento que para o São Paulo estava faltando um outro atacante, seja para dar profundidade para o time, que ficava ali circulando a bola, mas não conseguia entrar na área, não conseguia criar problemas para a defesa corintiana, seja até para facilitar um pouco a vida do Éder. Porque o Éder teve muita dificuldade jogando ali quase que sozinho, mais perto do gol, né? Em geral, o São Paulo se consagrou, o time do Crespo se consagrou, vamos dizer assim, no campeonato estadual, jogando com uma dupla de atacantes, que nem tinha o Éder, na verdade. Tinha o Luciano muito bem, o Pablo nem tanto, mas hoje ele tinha opções no banco para fazer essa mudança num determinado momento do jogo, se achasse que esse risco valia a pena. Porque é claro que na hora que você faz isso, né, você começa o meio-campo mais populado ali, com mais gente, e na hora que você abre mão de alguém no meio-campo para colocar um outro atacante, você periga, né, sofrer da arma que o Corinthians sabe usar, eventualmente, ainda que raramente, nos seus jogos para vencer as partidas. E ele achou melhor não correr esse risco. Eu também entendo, apesar da questão do tabu e tudo mais, e do torcedor estar seco para quebrar esse tabu, eu acho que é compreensível nesse momento. Se perde, o barulho era maior. Agora, a gente só vai avaliar isso se o São Paulo uma hora pagar essa conta. Porque esse empate foi bom desde que o São Paulo comece a ganhar partidas. Nós estamos indo para a 9ª rodada. Apesar dessa cara de começo de campeonato, não é bem assim. Para o Grêmio até um pouco mais, porque tem partidas a menos, mas o São Paulo na rodada que vem começa a entrar na metade do turno. É um time que entrou postulando até título, poderia se pensar em título do São Paulo, não seria nada fora das cogitações, como é hoje, por exemplo, para o Corinthians, e agora está em zona de rebaixamento. Claro, essa questão da zona de rebaixamento, acho um exagero se falar em rebaixamento nesse momento. Mas o grande contraste é entre a pretensão que o São Paulo tinha nesse campeonato e o que ele não está mostrando. Hoje também acho que correu um risco muito grande quando você pensa que de 11 jogadores que começaram a partida, tinha 3 muito longe da sua melhor condição física, que eram o Miranda, o Daniel Alves e o próprio Benítez, que apesar de estar bem no jogo, teve até que sair. Então é um cobertor curto demais. O Crespo já falou sobre essa conta, mas o torcedor são paulino quer que essa conta seja quitada logo. Em quantas parcelas é essa conta? Até onde é essa conta? Até onde essa conta vai influenciar na questão do título brasileiro, que é uma coisa que o São Paulo legitimamente tinha condição de reivindicar, de postular, e agora se torna cada vez mais difícil. Então, para a fotografia de momento, tudo bem. Claro, ia dar muito mais barulho perder um clássico para o Corinthians do que esse empate insosso. Agora, para o futuro, acho que o São Paulo corre o risco de sofrer consequências dessa falta de coragem de hoje, muito maiores que as do Corinthians, porque esse 0-0 na campanha corintiana é um 0-0 a mais, um 0-0 a menos, uma não derrota num clássico, como já foi para o Palmeiras, e usando mais uma vez as palavras do André no começo, vida que segue. Isso. Agora eu estou recebendo um pouco mais de apoio. Tá vendo? Mas o vida que segue foi unânime. Foi a única coisa que todo mundo concordou no seu comentário. Bom, também se a gente Graças não a Deus. concordar com vida que segue, é preocupante. Aí é duro, hein? Depende do nível de indignação de vocês hoje, agora, quarta-feira, entre 11h30 e 1 da manhã. Eu não sei qual é esse nível. Eu os conheço, mantenho a distância regulamentar de alguns de vocês por meu desejo, por minha vontade, mas eu não sei, realmente não sei. E estou sentindo que a coisa está mudando em relação ao jogo de hoje. E tudo bem, isso aqui é um debate, a gente vai continuar. André, o Birner compreende a escalação do Daniel Alves no meio de campo, mas boa parte da torcida do São Paulo, pelo que eu pude sentir aqui, lendo comentários no decorrer da partida,
Imaginava uma escalação diferente, com o Daniel mais pelo lado direito, meio de campo com uma composição um pouco diferente, porque o Daniel rende mais, tem rendido mais, vinha rendendo mais, né, com o Crespo antes desse bom período fora de ação na ala pela direita. O que você pensa da escalação do Daniel? É vida que segue ou deveria ter jogado mesmo na ala direita? Não, eu acho, primeiro, que a quantidade de problemas que o Crespo, que está tratando uma infecção por Covid, né, tem que resolver, ele deve estar participando disso de alguma maneira, certamente está, mesmo que não esteja presente, dirigindo o time em campo, é grande, né? Não é apenas a questão de onde recolocar o Daniel ou como utilizar. Um jogador que oferece essas possibilidades todas. E a gente vive uma situação, um momento em relação ao São Paulo e ao Daniel Alves, que a coisa ficou mais complexa ainda, né? Porque tem uma parte da torcida, creio, a maioria, bastante descontente com o fato dele ter aceitado, né, a convocação para a seleção olímpica, gravado o vídeo que ele gravou, e essa discussão acaba ficando mais forte, algo que sobrepõe o Daniel em campo, mesmo porque ele passou um tempo machucado. Há quem entenda até hoje que ele não valeu a contratação, que ele não oferece ao São Paulo tecnicamente aquilo que se imaginava e tudo mais. Eu estou me desviando um pouco da sua pergunta para dizer que é difícil falar sobre o Daniel Alves hoje com a camisa do São Paulo por causa de todos esses ruídos. A minha impressão, ele é um jogador tecnicamente inquestionável, muito útil, muito bom, muito inteligente, mas ele não faz um time sozinho. E nos bons momentos do São Paulo, principalmente no campeonato estadual, uma parte da responsabilidade por essa fase que levou o São Paulo ao troféu está diretamente relacionada à capacidade dele. Não é o único, evidentemente. Muita gente jogou no time de São Paulo, até jogadores que não têm aparecido entre os titulares, bem mais no campeonato estadual do que tem jogado nessas rodadas ainda iniciais do Campeonato Brasileiro. E eu acho que são muitos problemas para resolver, entre eles a questão que a gente comentou aqui já algumas vezes, da falta de confiança. Eu tinha uma dúvida em relação ao time do São Paulo hoje, coletivamente, não falando de nenhum jogador em específico, que era aquilo que eu comentei no fim de semana aqui. Como o São Paulo vai conseguir as condições anímicas, que é um termo bastante usado no futebol, que tem a ver com a mentalidade, com a entrega que se faz a um determinado jogo, para evitar o que aconteceu, por exemplo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o time do Diniz sucumbiu a uma intensidade muito maior de um time tecnicamente inferior. Então eu estava curioso para saber como o São Paulo, para ver como o São Paulo ia se comportar hoje. E, digamos, não foi uma atuação para arrancar suspiros, mas ela não falhou nesse aspecto. André. São Paulo hoje não foi morno num jogo que exige mais. O problema não está aí. O problema está em não conseguir reativar, especialmente em movimentos ofensivos, o time que foi campeão estadual.